Você já se perguntou por que a vida parece escapar por entre os dedos, mesmo quando você faz tudo certo? Já sentiu que está em guerra silenciosa com o mundo, e principalmente consigo mesmo? Vivemos tempos em que o ruído externo dita o ritmo, a comparação intoxica, e a ansiedade se disfarça de produtividade. Corremos tanto que esquecemos para onde íamos. Tentamos agradar a todos enquanto perdemos o contato com a única pessoa que sempre estará conosco: nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia capaz de te ensinar a viver em paz, mesmo em meio ao caos, que não promete felicidade constante, mas lucidez, que não vende fórmulas mágicas, mas entrega armas silenciosas para enfrentar a vida como ela é? Dura, incerta, mas profundamente transformadora. Esse vídeo não é sobre ser invencível, é sobre se tornar inabalável. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E é isso que o estoicismo nos oferece: clareza no meio da tempestade, constância no meio da dúvida, e liberdade mesmo dentro das nossas próprias prisões mentais. Ao longo das próximas lições, você vai descobrir princípios que não servem apenas para serem admirados, mas para serem vividos. Cada uma delas é uma chave, e a porta que elas abrem é a do seu próprio reencontro. Mas antes de continuarmos, quero que você desça agora até os comentários e escreva a seguinte frase: hoje começo a me construir, não a me distrair. Escreva com intenção, como quem sela um compromisso silencioso com a própria alma. Porque essa decisão, de construir em vez de fugir, é o ponto de partida para tudo o que está por vir. Prepare-se, a jornada estoica começa agora. Vamos começar. Número 1. O mundo reflete o que você nutre por dentro. Imagine um espelho coberto por poeira. Você se vê, mas com falhas, distorcido. A imagem não está errada. O espelho é que está sujo. Assim também é a vida quando nossa mente está tomada por pensamentos repetitivos, crenças herdadas, medos não examinados. O que vemos ao redor parece ameaçador, injusto, vazio. Mas nem sempre é o mundo que está em colapso. Às vezes, é apenas o reflexo do nosso próprio abandono interno. Os estoicos compreendiam isso como ninguém. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. E talvez não exista metáfora mais precisa para descrever como sua realidade se molda, não a partir dos fatos, mas da forma como você os interpreta, digere e transforma dentro de si. A verdade é que o que está fora de você raramente é o problema real. O caos não nasce nos ruídos da cidade, nem nas pessoas difíceis, nem na instabilidade do mundo. Ele nasce no espaço não vigiado da sua mente, quando você a deixa à mercê de pensamentos que corroem silenciosamente sua percepção de si mesmo e da vida. Pare por um momento e observe. Quantas vezes você acorda já com um peso no peito, sem que nada concreto tenha acontecido? Quantas vezes uma simples mensagem não respondida te faz duvidar do seu valor? Quantas vezes você se sente ameaçado por olhares, palavras ou silêncios, como se todo o mundo estivesse te julgando? Essas sensações não vêm do mundo. Vêm da lente que você usa para enxergá-lo. E essa lente é moldada, dia após dia, pelo que você consome. Não só do lado de fora, mas do lado de dentro. Pensamentos cultivados como ervas daninhas que ninguém podou. Expectativas que você nunca questionou. Culpas que não são suas, mas que você carrega como herança emocional. O estoicismo, diferentemente de outras filosofias, não pede que você fuja ou se isole. Ele te convida a mergulhar, a voltar-se para dentro, não para escapar, mas para reorganizar o que ficou empilhado e esquecido. Porque enquanto você tentar mudar o mundo externo sem antes encarar o que está desorganizado dentro, continuará se frustrando. Mudará de cidade, de trabalho, de relacionamento, de aparência. E o vazio seguirá ali. A inquietação seguirá ali. A sensação de não pertencimento seguirá ali. Porque o problema nunca foi o cenário, foi o estado da sua consciência ao habitá-lo. E aqui está a chave. Você pode limpar o espelho. Pode mudar a forma como olha, pensa e interpreta. Não de uma hora para outra, mas com constância. O que você escolhe pensar se torna o que você sente. O que você sente se torna o que você acredita. E o que você acredita se torna o chão sobre o qual pisa. Se esse chão é instável, talvez o problema esteja na fundação, e não na paisagem.
Mas como começar a mudar isso? A resposta estoica é direta. Volte a si mesmo. Observe os pensamentos que passam pela sua mente como quem observa nuvens no céu. Não acredite em todos. Nem todo pensamento é verdade. Nem toda emoção é um comando. Desconfie dos padrões repetitivos. Daquela voz que te diz que você nunca é suficiente. Que te compara com os outros. Que te convence de que precisa agradar, provar, justificar. Essa voz não é sua essência. É apenas uma construção. E toda construção pode ser reformada. Troque a pergunta: por que o mundo é assim comigo? Por o que dentro de mim ainda reage dessa forma ao mundo? Troque a queixa por investigação. Troque a reação por presença. Comece a notar o que te tira do eixo. E mais importante, pergunte-se: por que isso tem tanto poder sobre mim? Que história não resolvida está por trás dessa dor? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são elas que abrem as portas da sua liberdade interior. E uma vez que você começa a responder a si mesmo com mais lucidez, com mais amor e com mais coragem, algo começa a mudar. O mundo, curiosamente, parece mais leve. As pessoas menos ameaçadoras. O futuro menos nebuloso. Não porque tudo se transformou do lado de fora, mas porque você começou a se tornar alguém que observa, escolhe e direciona sua própria energia. E o mundo, como um espelho, apenas reflete isso de volta. Você se tornará o que pensa repetidamente. E o que o mundo devolverá a você, em forma de situações, oportunidades e relações, será um reflexo disso. Você não precisa dominar o mundo para ter paz. Precisa dominar seu mundo interior. E isso começa com uma escolha silenciosa, mas poderosa, a de não mais ser um reflexo da desordem externa, mas a fonte de uma nova ordem por dentro. Número 2. Libere-se da prisão da aprovação alheia. Imagine uma ave criada em cativeiro desde o nascimento. Ela nunca viu o céu. Seu mundo é uma gaiola bem iluminada, limpa, com comida à disposição e um espelho preso na lateral. Ela cresce acreditando que o reflexo no espelho é outro pássaro. Quando se sente sozinha, canta para ele. Quando se sente bonita, olha para ele. Quando sente medo, espera que ele a acalme. Mas o que ela não sabe é que está vivendo com base numa ilusão. O reflexo não é outro. É ela mesma. Assim vivem muitas pessoas, presas na gaiola das expectativas sociais, buscando nas opiniões alheias um reflexo do próprio valor. Vivendo em função de aplausos, curtidas, aceitação. Acreditando que só terão permissão para existir plenamente quando alguém lá fora disser: agora sim, você é suficiente. Mas e se esse reconhecimento nunca vier? E se ele vier e não for suficiente? E se ao buscá-lo você perder o que tem de mais precioso, sua autenticidade? Epicteto nos lembra: quanto mais você valoriza a opinião dos outros, menos valor dá à sua própria alma. Essa não é uma frase para ser lida com pressa. É um alerta profundo. Porque toda vez que você faz algo esperando ser aceito, admirado ou reconhecido, está entregando uma parte da sua liberdade a alguém que talvez nem saiba o seu nome. Você já reparou como a maioria das nossas decisões, grandes e pequenas, carrega de forma velada a pergunta: o que os outros vão pensar? Você escolhe a roupa não pelo que sente, mas pelo que querem ver. Escolhe a carreira, não pelo que te inspira, mas pelo que será bem visto. Escolhe calar ou agir, não com base na sua verdade, mas no medo de parecer demais, estranho ou insuportável. Isso é liberdade? Não. Isso é escravidão mental. O estoicismo não te ensina a ser insensível, mas a ser inteiro. E ser inteiro significa não fragmentar sua essência só para caber nos moldes alheios. Significa aprender a sustentar o silêncio quando não te aplaudem, e a caminhar mesmo quando te olham torto. Porque a verdade é dura, mas necessária. Quanto mais você tenta agradar a todos, mais se afasta de si mesmo. E, ironicamente, quanto mais você se anula para ser amado, mais você é ignorado. Porque as pessoas respeitam quem se respeita, valorizam quem se posiciona, confiam em quem vive com coerência, e não em quem muda de máscara a cada olhar. Mas não se engane, romper com essa prisão exige coragem. É desconfortável desapontar. É doloroso ser mal interpretado. É assustador ser criticado. Mas nenhuma dessas dores é maior do que a dor de viver uma vida que não é sua. Nenhuma crítica machuca mais do que a autocensura. Nenhum olhar de julgamento pesa mais do que o silêncio da sua própria voz abafada. Libertar-se da aprovação externa começa com pequenas ações. Dizer o que você realmente pensa,
mesmo que sua voz trema. Escolher algo que te alegra, mesmo que pareça estranho aos outros. Não explicar cada passo, não justificar cada escolha, não se desculpar por ser quem é. Você não deve ser rude, mas também não deve se encolher. O mundo está cheio de gente que se dissolve para ser aceita e acaba invisível. Poucos têm a coragem de se manter inteiros, mesmo que isso custe olhares tortos. Mas são esses poucos que inspiram. São esses que vivem de verdade. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você deixou de agir por medo do que pensariam? Quantos projetos ficaram engavetados? Quantas conversas não aconteceram? Quantos sonhos foram silenciados? A gaiola pode ser dourada, mas ainda assim é uma prisão. E o preço da liberdade é alto, mas o da submissão é muito maior. É sua alma. Quando você começa a se libertar, algo notável acontece. O silêncio dos outros deixa de ser um juiz. Os julgamentos se tornam ecos distantes. E você começa a ouvir uma voz que sempre esteve ali, mas que foi abafada pelo barulho externo. A sua. Essa voz não grita. Ela sussurra, ela diz: você pode confiar em mim. Essa voz é o seu centro, sua bússola, seu lar. E quando você passa a viver por ela, algo muda. Você não vive mais para ser aceito. Vive para ser verdadeiro. E a verdade, ainda que incomode, é irresistivelmente libertadora. Você não precisa que o mundo te aprove. Precisa apenas aprender a não se rejeitar. Número 3. Sua mente pode ser um templo ou uma prisão. Você já se deu conta de que passa mais tempo dentro da sua própria mente do que em qualquer outro lugar? Não importa onde esteja, com quem esteja ou o que esteja fazendo, sua mente está sempre lá, como um narrador invisível, interpretando, julgando, antecipando, repetindo. E a pergunta que precisamos fazer é simples, mas perturbadora. Esse lugar onde você habita mentalmente é sagrado ou sufocante? Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Dias em que, mesmo com tudo indo bem do lado de fora, algo dentro está inquieto. E outros dias, quando o caos está instalado, e ainda assim você encontra um ponto de paz inexplicável dentro de si. Essa diferença está no espaço mental que você cultiva, silenciosamente, diariamente, sem perceber. A mente, quando negligenciada, se torna um labirinto. Você entra em um pensamento negativo e, sem perceber, está preso em espirais de ansiedade, culpa, medo e suposições. Pequenos erros viram catástrofes. Silêncios viram rejeições. Incertezas viram sentenças. Mas a mente, quando cultivada, pode ser um jardim. Um lugar de presença, de clareza, de força tranquila. Um abrigo, não uma ameaça. A questão é: o que você tem plantado aí dentro? Pense em seus pensamentos como sementes. Cada ideia que você repete com frequência cria raízes. Pensamentos como: não sou bom o suficiente. Nada vai dar certo. Eu sempre estrago tudo, mesmo que pareçam apenas frases soltas. Com o tempo viram fundamentos. E sobre esses fundamentos você constrói comportamentos, decisões e até a forma como se relaciona consigo e com os outros. É por isso que o estoicismo nos convida, antes de qualquer coisa, a dominar a mente. Não como forma de repressão, mas como forma de libertação. Porque se você não a conduz, ela te arrasta. Se você não a treina, ela se sabota. Se você não a observa, ela te engana. Mas como reverter essa construção silenciosa e nociva? O primeiro passo é reconhecer. A voz que fala dentro de você nem sempre é sua aliada. Às vezes ela é eco de algo que ouviu na infância. Às vezes é o reflexo de uma sociedade que lucra com sua insegurança. Outras vezes é apenas o piloto automático repetindo padrões antigos. Você precisa reeducá-la. E isso começa com presença. Observar, sem julgar, o que você pensa. Quais narrativas internas mais se repetem? Você se trata com compaixão ou com dureza? Você é aquele que se levanta ou aquele que se condena? Imagine que sua mente fosse uma casa. Se um estranho entrasse e passasse o dia inteiro te criticando, te humilhando, te fazendo duvidar de si mesmo, você o convidaria para ficar? Não. E ainda assim, quantas vezes você tolera esse tipo de presença interna? Como se fosse normal. Está na hora de mudar isso. Crie momentos de silêncio intencional. Não o silêncio da distração, mas o da escuta. O silêncio onde você se senta consigo mesmo, sem julgamentos, e pergunta com sinceridade:
O que estou sentindo? Por que estou reagindo assim? O que estou acreditando agora que talvez não seja verdade? A meditação estoica não é esvaziar a mente, é examiná-la. É ir até a raiz do pensamento que gera dor e questioná-lo até que ele perca sua força. É lembrar que, se um pensamento pode ser aprendido, ele também pode ser desaprendido. Com o tempo, você começa a escolher com mais consciência o que habita sua mente. E essa seleção muda tudo. Você começa a se falar com mais clareza, a se acolher nas falhas, a se inspirar com aquilo que te eleva, em vez de se consumir com o que te diminui. Sua mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um solo fértil, onde ideias novas, saudáveis e construtivas podem nascer. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor muda, mesmo que não mude. Porque você para de reagir. Começa a responder. Para de se perder. Começa a se observar. Para de correr. Começa a caminhar com presença. A mente, quando purificada, se torna sagrada. E o que é sagrado não precisa de aprovação, não se contamina com o caos, não se curva ao desespero. Quando você transforma sua mente, você muda o único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Não existe caminho mais estoico do que esse. Voltar-se para dentro, não para fugir do mundo, mas para reformar a casa onde você mora todos os dias, seu pensamento. Você pode passar a vida sendo prisioneiro do que pensa, ou pode começar aqui e agora a construir um templo silencioso, onde a paz é cultivada como virtude e a liberdade nasce finalmente de dentro. Número 4. Ninguém pode te ofender sem a sua permissão. Lembre-se da última vez que você se sentiu ferido por alguém. Talvez tenha sido uma crítica atravessada, um olhar de desprezo, uma traição inesperada ou até um silêncio que pareceu indiferença. Agora pergunte-se com toda a honestidade: foi a ação do outro que te destruiu? Ou foi o que você fez com ela dentro de si? Essa pergunta dói, porque ela tira a culpa das mãos dos outros e devolve o poder às suas. Mas também é a chave para a sua liberdade emocional. Sêneca nos lembra que o insulto, a ofensa, o desprezo são como flechas lançadas ao ar. Se você se abaixa, elas passam. Se você se levanta contra elas, podem te atingir. Mas na maioria das vezes é você quem decide dar a essas flechas a direção e o impacto. O estoicismo nos ensina que ninguém pode te ofender sem a sua permissão. Não porque as palavras não tenham força, mas porque é você quem escolhe se vai internalizá-las. Sim, você pode se magoar. Sim, você é humano, tem sentimentos, tem feridas. Mas existe uma diferença imensa entre sentir uma dor e se identificar com ela. Uma coisa é doer, outra é viver dentro da dor, como se ela fosse sua identidade. Imagine que alguém te chama de algo cruel. A sua primeira reação automática é sentir a fisgada. Mas logo depois vem o intervalo. E nesse intervalo, você tem o poder de perguntar: isso é verdade? Isso fala mais sobre mim ou sobre o outro? Vale a pena carregar isso? Se você responde com silêncio, presença e clareza, a ofensa morre ali. Mas se você responde com raiva, desejo de vingança, obsessão ou autocomiseração, então a flecha entrou fundo. Não porque ela era forte, mas porque você estava vulnerável onde ainda não curou. A maioria das dores que sentimos em relação aos outros nasce não da ação em si, mas da ferida que já existia em nós. Um comentário só nos abala se encosta em algo mal resolvido. Uma rejeição só nos paralisa se o abandono ainda mora em alguma parte não olhada. Uma traição só nos corrói se vivemos em função da aceitação alheia. Por isso, os estoicos insistiam: cuide do seu mundo interior. Fortaleça-se. Reconheça onde ainda depende de aprovação. Onde ainda se dilacera para caber nos espaços dos outros. Onde ainda permite que palavras alheias definam sua autoestima. Ninguém tem esse direito, mas muitos terão esse poder. Se você não aprender a retirar das mãos deles. E aqui não se trata de ser frio. Não se trata de fingir que não sente. Trata-se de sentir e ainda assim escolher não se perder. De ouvir e ainda assim manter o coração limpo. De viver entre pessoas falhas, sem se tornar mais uma. Você não está aqui para ser inviolável. Está aqui para ser inteiro. E ser inteiro significa não permitir que qualquer um que cruze seu caminho tenha acesso à parte mais íntima de você, sua paz. Isso vale para estranhos na rua, para familiares difíceis, para ex-amores que ainda ecoam no peito. Vale para aquele chefe que tenta te diminuir,
para aquele amigo que sempre te coloca à prova, para aquele parceiro que te fere com palavras disfarçadas de brincadeira. Você não controla o que eles fazem, mas pode aprender a escolher o que deixa entrar. Quando você começa a cuidar da sua mente como quem protege um jardim sagrado, percebe que nem tudo merece resposta, nem todo ataque merece reação, nem toda ofensa merece hospedagem. Você passa a responder com elegância onde antes reagia com fúria. Passa a sorrir onde antes se fechava. Passa a observar onde antes explodia. E o mais curioso? As pessoas mudam ao seu redor. Aqueles que buscavam conflito ao não encontrarem terreno fértil se afastam. Aqueles que te testavam, ao verem sua firmeza tranquila, recuam. E aqueles que te respeitam se aproximam ainda mais, porque enxergam em você algo raro. Uma maturidade emocional que não grita, mas que transforma. Não é o mundo que ficou mais gentil. É você que ficou mais forte. Lembre-se, a verdadeira liberdade não é viver sem ofensas. É saber que nenhuma delas pode te tirar do eixo quando você constrói seu centro com consciência. Você não é o que os outros dizem. Você é o que permanece em silêncio dentro de si quando o barulho lá fora tenta te derrubar. Número 5. A vida está acontecendo agora, e você está perdendo? Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo: depois eu faço, depois eu descanso, depois eu mudo, depois eu amo direito, depois eu volto para mim, depois. Mas o depois é um lugar que ninguém jamais visitou. Você vive dia após dia, como se tivesse um contrato secreto com o tempo. Como se houvesse uma cláusula invisível garantindo que amanhã você ainda estará aqui. Mas a verdade, nua e brutal, é que ninguém te prometeu o amanhã. Marco Aurélio escreveu em uma de suas meditações mais conhecidas: você age como se tivesse 1000 anos para viver, e o tempo passa sem que você perceba. Essa frase não é uma metáfora poética. É um espelho. E se você tiver a coragem de olhar para ele agora, talvez perceba o quanto tem deixado a própria vida escorrer pelos dedos, enquanto espera algum tipo de permissão externa para, enfim, começar a vivê-la. Mas viver não é algo que se agenda. Viver é agora. Enquanto você lê estas palavras, o tempo está passando. O ar entra e sai dos seus pulmões. Seu coração pulsa com a mesma força silenciosa que te manteve vivo até aqui. E ainda assim, você talvez esteja distante de si, distraído, projetando-se para um futuro ideal que nunca chega, ou revivendo cenas de um passado que já não pode ser tocado. Essa desconexão é o que nos adoece. O corpo está aqui, mas a alma está sempre ausente. Vivemos como se fôssemos personagens secundários da nossa própria história. Esperamos pelo momento perfeito, pela coragem que ainda não sentimos, pelo sinal claro, pela certeza. Como se a vida fosse um ensaio geral para um espetáculo que no fundo nunca será apresentado. Mas a vida não ensaia. Ela acontece. E ela passa. E ela cobra. E o que ela cobra, no fim, não é o que você errou. É o que você adiou. É o amor não vivido. O abraço não dado. O perdão não concedido. O talento não cultivado. A presença não oferecida. O tempo desperdiçado. Você pode ter falhado 1000 vezes. Pode ter se perdido, se sabotado, se silenciado. Tudo isso faz parte do processo. Mas o que você não pode mais fazer, não se quiser viver de verdade, é continuar adiando o essencial. E o essencial nunca está no futuro. Está aqui. Neste exato instante. Você tem ideia do quanto da sua energia vai embora todos os dias em distrações, em comparações vazias, em discussões sem sentido, em preocupações com o que você não pode controlar? Imagine se toda essa energia estivesse sendo usada para construir, para amar, para criar, para estar de fato presente. Quantas pontes poderiam ter sido erguidas? Quantas feridas poderiam ter sido curadas? Quantas verdades poderiam ter sido ditas? Mas não foram, porque o depois parecia mais seguro, porque o amanhã parecia mais cômodo. Só que o amanhã nunca foi garantia. E às vezes ele não vem. E isso, longe de ser um pensamento mórbido, é um lembrete profundamente humano. Memento mori. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos que você ama também vão. Isso te assusta? Talvez. Mas deveria também te acordar. Porque se você vai morrer, e vai, a única pergunta que realmente importa é: como você quer viver enquanto está aqui? O estoicismo não nos convida a ignorar a morte. Ele nos convida a usá-la como farol,
Cada vez que você lembra que a vida é finita, você volta para o agora com mais intensidade. Você para de gastar tempo com brigas pequenas. Você se reconecta com o que importa. Você vive com propósito, não por obrigação. E quando você vive assim, cada gesto ganha um valor sagrado. Um olhar se torna suficiente. Um eu te amo não é mais adiado. Um café da manhã vira um ritual. O toque do vento na pele vira poesia. A urgência de viver não é sobre correr. É sobre estar inteiro. Inteiro na dor. Inteiro na alegria. Inteiro na dúvida. Inteiro em si. Não espere pela vida perfeita. Ela nunca virá. Mas você pode hoje começar a viver com uma presença tão poderosa que até os momentos imperfeitos se tornarão memoráveis. A vida não está te esperando. Ela está te chamando. Agora. E você? Vai continuar adiando? Número 6. Você é a primeira pessoa que precisa parar de sabotar a própria vida. Alguma vez você já sentiu que é sempre você quem, no fim das contas, impede a própria felicidade? Que mesmo quando tudo parece começar a dar certo, algo dentro de você sabota, duvida, enfraquece, adia? Como se houvesse uma parte sua sempre à espreita, esperando o momento certo para desmoronar tudo. E o mais cruel é que essa parte não vem de fora. Ela mora dentro. Ela veste a sua voz, fala no seu tom, caminha com seus pés. É você contra você. A autossabotagem é uma guerra silenciosa. Ela não aparece gritando no meio da praça. Ela se instala como um hábito antigo, como uma roupa confortável que você veste há anos e já nem percebe. Está nas desculpas que você repete, nos sonhos que abandona, nos amanhãs que nunca chegam. Ela vive nos diálogos internos que você não compartilha com ninguém. Nos pensamentos que nascem e morrem na sua cabeça, mas que determinam todos os seus passos. Você diz que quer mudar, mas continua se cercando das mesmas pessoas, dos mesmos padrões, dos mesmos hábitos. Você diz que quer crescer, mas tem medo do desconforto de deixar quem você foi. Você diz que quer se libertar, mas quando se aproxima da liberdade sente pânico, porque ela exige que você se responsabilize por si mesmo. E isso assusta. Porque a dor da prisão é familiar. A liberdade é desconhecida. Por que você faz isso consigo mesmo? Por que repete o ciclo? Por que abandona aquilo que ama? Por que sente culpa quando está feliz, como se fosse uma fraude? Por que boicota relações, destrói oportunidades, silencia seu brilho? Talvez porque, em algum momento da sua vida, você aprendeu que não era digno. Talvez porque alguém lá atrás te convenceu de que você só merecia migalhas. Talvez porque você associou a dor à sobrevivência e agora sente culpa ao se permitir viver com leveza. A dor com o tempo virou casa, virou identidade, virou companhia constante. E a cura passou a ser uma ameaça, porque ela te forçaria a deixar tudo isso para trás. Você não está errado por se sentir assim. Você está ferido. E feridas abertas não constroem. Elas paralisam. E é por isso que Epiteto nos convida a parar de lutar contra nós mesmos. Porque enquanto você continuar sendo o seu próprio campo de batalha, não importa o que conquiste, vai perder tudo por dentro. Porque a autossabotagem é um jeito inconsciente de manter a dor por perto, como quem diz: se for eu quem destrói, pelo menos sei quando dói. É um controle falso, mas que oferece segurança ao ego ferido. Mas aqui está a verdade que pode, se você permitir, começar a quebrar esse ciclo. Você não é mais aquela criança que foi ignorada, nem o adolescente que teve que engolir o choro, nem o adulto que se adaptou ao medo para ser aceito. Você cresceu, você sobreviveu, e agora é hora de algo maior: viver. Viver não é apenas respirar. É assumir com presença o direito de existir com inteireza. É dizer a si mesmo: chega de me abandonar. É reconhecer que existe algo em você que quer florescer, mas que está sufocado pela constante repetição do mesmo roteiro. E sim, mudar esse roteiro exige coragem. Mas não aquela coragem barulhenta, heróica, que aparece nos filmes. É uma coragem mais íntima, quase invisível. A coragem de olhar para si mesmo sem julgamento. De sentar no escuro, ao lado das suas dores, sem tentar apagá-las, mas perguntando: o que você veio me mostrar? A coragem de não fugir do espelho. De não adiar mais a sua presença na própria vida. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa começar a fazer perguntas novas. Parar de perguntar por que eu sou assim.
e começar a perguntar quem eu seria se parasse de duvidar de mim o tempo todo. Parar de dizer não consigo e começar a experimentar o "e se eu tentasse diferente", desta vez com paciência. Isso é estoicismo. Não a negação da dor, mas a transformação da dor em caminho. Não o endurecimento do coração, mas o fortalecimento da alma. Não a fuga do desconforto, mas a disposição de atravessá-lo com consciência. Você passou tempo demais desconfiando da própria luz. Está na hora de parar de apagar seu brilho antes que os outros possam vê-lo. Está na hora de se comprometer com a sua própria construção. Não com pressa, nem com perfeição, mas com presença, com delicadeza, com firmeza. Está na hora de dizer: eu não sou mais meu inimigo. Pare de se criticar como se fosse juiz. Comece a se observar como quem reencontra um amigo querido depois de anos de distância. Comece a se tratar com respeito, com honra, com gentileza. Você não precisa se justificar para querer paz. Você não precisa pedir permissão para se amar. E, acima de tudo, você não precisa mais se sabotar para se sentir seguro. Você merece crescer sem medo, construir sem culpa e viver sem se encolher. Não será fácil, mas será real. E tudo o que é real transforma. Número 7. Relacionamentos. Não são refúgio. São espelhos. Você já buscou alguém para te salvar? Não com palavras exatas, talvez nem de forma consciente, mas com gestos, com silêncios. Com aquela esperança muda de que o outro viria para preencher os espaços que você nunca soube como habitar sozinho. Essa é uma das ilusões mais comuns e mais perigosas que carregamos. A ideia de que, se encontrarmos a pessoa certa, então finalmente tudo fará sentido. Que o amor vai curar o que a vida feriu. Que alguém lá fora pode oferecer o que a gente não conseguiu encontrar aqui dentro. Mas os estoicos sabiam. Não se entra em um relacionamento para ser salvo. Entra-se para compartilhar aquilo que já se construiu. Marco Aurélio nos lembra: o verdadeiro amor não é o que depende do outro, mas o que depende da virtude. E o que isso significa na prática? Significa que o amor não pode ser alicerçado na carência, no vazio, na expectativa de que o outro nos faça sentir completos. Porque tudo o que começa da ausência termina em cobrança. E tudo o que nasce da incompletude gera sofrimento. Relacionamentos não são hospitais emocionais. São espelhos. E por vezes são espelhos cruéis. Eles revelam com precisão os lugares internos que ainda não estão resolvidos. O quanto você ainda precisa ser aceito. O quanto se anula para não ser abandonado. O quanto diz sim quando quer dizer não. O quanto se adapta ao que não te serve por medo de ficar sozinho. Quando o outro silencia, você ouve o eco da sua solidão. Quando o outro se afasta, você reencontra seu abandono antigo. Quando o outro te rejeita, você revive todas as vezes em que não se sentiu suficiente. E então você sofre, mas não apenas pelo que o outro faz. Você sofre, sobretudo, pelo que você ainda não curou em si. E esse é o convite. Usar o relacionamento como espelho, e não como muleta. Porque amar não é se perder. Amar é manter-se inteiro diante do outro. É se aproximar com liberdade, não com urgência. É desejar, não depender. É escolher, não implorar. E isso exige maturidade emocional. Exige saber ficar consigo mesmo. Exige se olhar com honestidade e dizer: antes de querer que alguém me entenda, eu preciso me entender. Antes de cobrar presença, eu preciso saber estar presente. Antes de pedir respeito, eu preciso me respeitar. Isso não significa virar pedra. Não significa se fechar para o amor. Significa, na verdade, abrir-se de forma mais honesta. Significa construir um espaço interno tão sólido que o amor pode entrar, mas não precisa preencher tudo. Pode transbordar, não salvar. Quantas vezes você já entregou demais esperando receber em troca? Quantas vezes você se doou até se esgotar achando que isso era amor? Quantas vezes você ficou em silêncio para manter a paz e no fim perdeu a si mesmo? A verdade é que muitas vezes a dor não vem da falta de amor. Vem do apego a relações onde você já não cabe mais. Vem da insistência em querer ser visto por olhos que não têm profundidade. Vem do medo de encarar a própria companhia. Vem da ideia de que ser amado é ser completo, quando na verdade é sendo completo que se aprende a amar. O estoicismo te convida a amar com liberdade, a não confundir afeto com dependência,
a não usar o outro como analgésico para dores que você mesmo precisa curar. E, sobretudo, a parar de construir a sua paz em cima do terreno instável das atitudes alheias. Você não pode controlar como o outro sente, reage, ama ou se entrega, mas pode escolher como você se posiciona. Pode escolher não se diminuir, pode escolher se retirar com dignidade quando não houver reciprocidade. Pode escolher amar com intensidade, sem esquecer de si mesmo no processo. E, acima de tudo, pode aprender a ficar. Ficar consigo mesmo nos dias em que ninguém entende. Ficar firme quando o amor não for correspondido. Ficar em silêncio quando tudo em você grita por desespero. E mesmo assim escolher a sua paz. Relacionamentos não são o fim, são o meio. O meio pelo qual a vida nos revela o que ainda precisa ser curado. E o meio pelo qual a gente aprende aos poucos a amar de forma mais consciente, mais serena, mais verdadeira. E amar verdadeiramente não é se perder no outro, é se encontrar dentro do amor. Número 8. Você está ocupado demais para viver o que realmente importa? Você já reparou como todos parecem estar com pressa? Acordamos com o despertador gritando, tomamos café como quem engole o tempo, respondemos mensagens no piloto automático, acumulamos compromissos, tarefas, reuniões, apagamos incêndios, trocamos de tela, de aba, de pensamento, de desejo. Corremos de um lado para o outro como se o mundo fosse um labirinto e a saída estivesse logo ali, na próxima esquina. Mas, quando viramos, encontramos apenas mais corredores, mais compromissos, mais urgência. Vivemos lotados de tarefas e vazios de sentido, e sem perceber nos tornamos especialistas em resolver o que é imediato, mas ignoramos dia após dia o que é essencial. Somos eficientes, sim, mas só em sobreviver, em continuar girando a engrenagem sem perguntar para onde ela nos leva. Sêneca, há quase 2000 anos, escreveu uma frase que ainda ressoa como um tapa no rosto. É tolice um homem temer a morte, já que enquanto ele existe, a morte não está presente. E quando ela chega, ele já não existe. Mas talvez a verdadeira tolice não esteja apenas em temer a morte, e sim em passar a vida inteira sem realmente vivê-la. Porque tem gente que não morre aos 80, morre aos 30, mas só é enterrada 50 anos depois. Quantas vezes você já se perguntou o que realmente importa para você? Não o que esperam, não o que seria bom ter, não o que os outros chamam de sucesso, mas aquilo que, se você tivesse a coragem de escutar em silêncio, faria sua alma dizer: é por isso que estou aqui. A verdade é que a maioria de nós não sabe. E não sabe porque está ocupada demais para ouvir. Está cercada de notificações, obrigações, distrações. A mente virou um feed infinito e a vida, um checklist que nunca se completa. E o coração? Vai sendo deixado para depois. Vai sendo silenciado. Até que se torna irreconhecível. Você diz que não tem tempo, mas talvez o que falte não seja tempo, e sim clareza. Porque quem sabe o que busca, sabe o que pode deixar para trás, mas quem está perdido se agarra a tudo. Ocupa-se com o que não importa porque ainda não teve coragem de olhar para o que dói de verdade. E aqui está uma das maiores armadilhas. O excesso de ocupação também é fuga. Fugimos da nossa dor fingindo produtividade. Fugimos do vazio nos enterrando em tarefas. Fugimos do silêncio com barulho. Fugimos da morte tentando controlar cada detalhe da agenda. Mas, no fim, a morte não se impressiona com sua correria. Ela vem, serena, e pergunta: você estava vivendo ou apenas se ocupando? Você pode construir um império, mas se não estiver presente enquanto constrói, viverá como um estrangeiro dentro da própria conquista. Pode ser admirado por milhares, mas se não se reconhecer no espelho, será um aplauso oco. Pode ter tudo o que queria, mas se não souber respirar em paz, continuará se sentindo vazio mesmo de barriga cheia. O estoicismo é, acima de tudo, um lembrete constante. A vida é agora. E o agora não é um conceito bonito. É um lugar concreto. É onde você está. É o café que esfria na sua mão enquanto você responde e-mails. É o sol que atravessa a janela e você não vê. É o riso do seu filho, o silêncio da madrugada, a respiração do seu corpo. Tudo o que você ignora para continuar seguindo rumo a algo que nem sabe mais o que é. E quando você acorda, percebe que passou tempo demais tentando controlar o futuro, enquanto o presente escorria pelos dedos.
Percebe que passou anos tentando agradar quem nem se lembrará do seu nome, que acumulou, mas não viveu, que prometeu a si mesmo que depois descansaria, depois amaria, depois teria tempo, mas o depois nunca veio. Então você adoece, não no corpo apenas, mas no espírito. A alma começa a dar sinais, a ansiedade, o tédio, a impaciência, o cansaço que não passa, a falta de sentido, a insônia. Tudo isso são formas do seu interior gritar: você está ocupado demais com o que não importa, volte para si, volte para a vida real. E é aí que o estoicismo se torna um farol, porque ele te chama para desacelerar, não para fugir do mundo, mas para finalmente habitar o seu lugar nele. Ele te convida a se perguntar com brutal honestidade: o que realmente tem valor? E a partir daí começar a reorganizar tudo, a dizer não para o supérfluo, a abrir mão do barulho, a escolher a presença. Você não precisa largar tudo. Não precisa abandonar seus projetos, seu trabalho, suas responsabilidades, mas precisa parar de viver como se fosse imortal, como se tivesse tempo infinito, como se a vida fosse algo que começa depois que tudo estiver resolvido, porque nunca estará. Sempre haverá pendências, sempre haverá algo por fazer, mas você não precisa se perder nisso. Pode escolher fazer as pazes com o inacabado. Pode escolher sentar-se por um instante e apenas estar. Pode escolher, e isso muda tudo, viver como se cada instante fosse de fato único. Porque é. E se você conseguir, mesmo que por alguns minutos por dia, parar, respirar, estar, sentir, você descobrirá que a vida não está no amanhã, nem no sucesso, nem na pressa. Ela está aqui, agora, esperando que você se lembre dela. Número 9. Solte o controle, ou ele vai te esmagar. Você já sentiu que está em guerra com a realidade? Não uma guerra aberta, cheia de ruídos e confrontos, mas uma luta sutil, persistente, silenciosa. O tipo de batalha que começa dentro de você, toda vez que as coisas não saem como o esperado. Toda vez que alguém age diferente do que você sonhou em silêncio. Toda vez que um plano desmorona antes mesmo de começar a ganhar forma. É o tipo de combate que se dá contra o invisível, contra o acaso, contra o imprevisto, contra a impermanência de tudo. O desejo de controlar nasce dessa resistência. Você não aceita o que é, então tenta moldar, forçar, empurrar o mundo na direção que considera a correta. E à primeira vista esse impulso parece razoável. Parece força, disciplina, responsabilidade, mas com o tempo se revela o oposto. Um cárcere. Quanto mais você tenta manter tudo em ordem absoluta, mais percebe que a vida escapa. Ela não se curva aos seus planos. Não obedece aos seus mapas. Ela dobra esquinas que você não previa. Abre portas que você não sabia que existiam. Leva embora coisas que você não queria soltar. A vida é movimento, e você, tentando mantê-la parada. Epicteto enxergou isso com clareza milenar. Não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Ou seja, o sofrimento nasce da exigência, da expectativa oculta de que a realidade se submeta aos nossos desejos. Não aceitamos a dor, então a tornamos maior. Não aceitamos a perda, então a resistimos até ela sangrar. Não aceitamos o outro como ele é, então o controlamos até que o vínculo se quebre. Tentamos travar o que por natureza é fluido. E o que essa resistência produz? Cansaço, ansiedade, raiva, impotência, uma espécie de tensão interna que nunca relaxa, que nunca entrega. Você vive vigilante, tentando prever o próximo passo. Escreve mentalmente o roteiro de como o dia deveria acontecer. Calcula todas as variáveis emocionais antes de dizer uma frase. Tenta garantir que ninguém vá embora, que nada saia do lugar. Mas, no fundo, já sente o peso do que está carregando. Essa rigidez não protege. Ela aprisiona. Você se torna escravo de tudo aquilo que não pode controlar. Se torna refém das atitudes alheias, das circunstâncias, do tempo, da oscilação da vida. Se sente desmoronar a cada pequena mudança de rota. Mas não porque o mundo é cruel, e sim porque você construiu um castelo sobre areia movediça. E é aí que o estoicismo se apresenta como farol. Ele não exige que você aceite tudo com indiferença, nem que desista de agir, mas convida à lucidez, distinguir com clareza o que depende de você e o que não depende. Esse discernimento é o primeiro passo da verdadeira liberdade.
Você não tem poder sobre o que o outro sente, mas pode escolher como responder. Não tem domínio sobre a chegada das perdas, mas pode escolher como atravessá-las. Não pode impedir o fim dos ciclos, mas pode decidir com que dignidade se despede deles. Soltar o controle, nesse sentido, não é desleixo. É maturidade. É abandonar a pretensão de que tudo precisa seguir um plano fechado. É entender que a beleza está justamente nas margens inesperadas, nos desvios, nas curvas. É perceber que o sentido da existência não está em controlar, mas em caminhar com integridade, mesmo quando o chão se move. Você não precisa prever tudo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber exatamente o que vai acontecer em cada etapa. Precisa apenas estar inteiro no agora, com atenção, com presença, com flexibilidade, porque o controle que você tanto tenta exercer sobre o futuro é, na verdade, medo disfarçado, medo de sofrer, medo de perder, medo de não dar conta, medo de reviver antigas dores. E esse medo, quando não é olhado de frente, se transforma em rigidez, em vigilância, em exaustão. Mas a vida não é um sistema a ser controlado. Ela é um organismo a ser habitado. E quando você solta pela primeira vez o controle, algo novo começa a emergir. Você percebe que há força na entrega, a sabedoria na vulnerabilidade, a coragem em dizer: eu farei o melhor, e o restante deixarei ir. Essa confiança não é uma esperança cega. É uma certeza serena de que aconteça o que acontecer, você seguirá aprendendo, seguirá crescendo, seguirá vivendo. E aí, o que antes parecia fragilidade se revela firmeza interior. Você se move com mais leveza, ama com menos medo, se expressa com autenticidade, toma decisões com clareza, e já não precisa mais segurar o mundo inteiro para sentir que está seguro. Porque a segurança real não está fora, ela brota de um lugar muito mais profundo, a confiança de que você saberá atravessar o que for, de que mesmo no caos, sua essência permanece intacta, de que mesmo nas perdas, algo em você nunca se perde. Soltar o controle é parar de lutar com a vida e enfim começar a viver com ela. Não do seu jeito ideal, mas do jeito que ela realmente é. Número 10. Morra antes de morrer. E descubra quem você é. Poucas verdades tocam tão fundo quanto esta. Você vai morrer. E mesmo sabendo disso, vive como se fosse imortal. Acorda todos os dias acreditando que terá mais tempo, mais chances, mais capítulos. Que haverá uma próxima conversa, um novo abraço, outra oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Mas e se não houver? Você se veste de urgência para o que é supérfluo e posterga o essencial. Faz planos com meses de antecedência, mas adia conversas que poderiam curar laços. Corre atrás de metas que inflam o ego, mas negligencia os silêncios que alimentam a alma. Prolonga relações que não têm mais alma por medo da solidão, enquanto afasta quem te reconhece de verdade por medo de se revelar. E assim, a vida vai escorrendo. E quando ela finalmente exige presença, você percebe que já não sabe mais quem é, porque passou tempo demais sendo o que esperavam, se ajustando, se comparando, se moldando, e agora sem o figurino, sem os papéis, sem o roteiro, resta apenas o vazio, um silêncio denso, um espelho que não reflete mais nada. Sêneca já sabia, não é a brevidade da vida que nos aflige, é o desperdício. O tempo nunca foi o problema. Foi a forma como nos escondemos dentro dele. Como ocupamos nossos dias com o que é urgente e não com o que é verdadeiro. Como nos distraímos para não encarar a pergunta que pulsa atrás de cada distração. Você está realmente vivendo? Ou apenas sobrevivendo com estilo? A morte que o estoicismo nos convida a contemplar não é apenas a biológica. É a do personagem. É o fim da versão artificial de nós mesmos. Aquela que sorria para agradar, que dizia sim para evitar conflito, que seguia o grupo para não ser rejeitada. Morra antes de morrer, diziam os antigos. Deixe partir tudo que não é você. Enterre as versões que você inventou para se proteger. Porque enquanto essa casca estiver viva, a alma segue acorrentada. Morrer em vida é renunciar às defesas que te impedem de amar com inteireza. É parar de exigir garantias antes de mergulhar. É dar adeus ao controle, ao medo da imperfeição, à necessidade de validação. É permitir que o antigo desmorone,
mesmo que leve junto sua imagem, seus títulos, suas certezas. É confiar que no pó dos escombros, uma presença mais real surgirá. Não mais feita de desejo de aplauso, mas de verdade crua. Não mais baseada na lógica alheia, mas na coerência com o que pulsa no seu peito. Só quem morre de si pode nascer inteiro. Só quem solta a ilusão de permanência pode, enfim, viver o instante. Porque o agora, em sua nudez brutal, é tudo o que temos. E quase sempre passamos por ele como turistas sonâmbulos, tirando fotos do que não sentimos, ocupando lugares que não nos tocam, repetindo frases que não nos pertencem. O agora é exigente, porque exige entrega total, não parcial, não condicional, total. E só quem já aceitou que não tem mais tempo a perder consegue vivê-lo com essa inteireza. É por isso que o estoicismo fala da morte não como tragédia, mas como mestre. Ela nos nivela, nos iguala, nos revela. Ela tira o excesso, corta o desnecessário, expõe a essência. Ela nos lembra que tudo o que amamos em algum momento vai acabar. E isso não é motivo de desespero, é motivo de presença, porque só o que tem fim pode ser amado de verdade. O que é eterno nos distrai, o que é finito nos desperta. E você? Está desperto? Ou ainda acredita que tem tempo? Você diz que começará quando estiver pronto, que se abrirá quando confiar, que será honesto quando o outro for, que descansará quando terminar tudo, que mudará quando o mundo melhorar. Mas o mundo é reflexo, e o tempo, espelho. E se você continuar esperando, talvez termine a vida como começou, esperando. A verdadeira mudança não começa com um plano. Começa com um fim. O fim da mentira que você conta a si mesmo todos os dias. A morte do personagem que se faz forte para esconder o medo. A demolição da fachada que parece bem-sucedida, mas que nunca soube o que era paz. A quebra do contrato silencioso com a mediocridade. É nesse colapso que nasce o real. É nesse desmoronar que surge o espaço para o que é puro. A presença, a escuta, a compaixão, a coragem de ser, mesmo sem certeza. De amar, mesmo sem saber o retorno. De viver, mesmo sabendo que o fim virá. Morrer antes de morrer é esse rito. Uma iniciação silenciosa. Uma travessia solitária. Mas também um renascimento. Porque quando você aceita a morte, aceita a vida. Quando para de fugir do fim, começa a honrar o começo. Quando solta o que não é, encontra o que sempre foi. E então, pela primeira vez, respira fundo, sente o corpo, sente a vida, sente que está, enfim, inteiro. Não por causa do que conquistou, mas por ter deixado de fugir. Por ter, enfim, se encontrado no que resta quando tudo o mais cai. Essa é a última lição. Não viva como quem ainda tem tempo. Viva como quem já morreu. E por isso, sabe o valor de cada instante. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!